Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Marcos Guzmão e estou aqui com vocês para a gente dar início aí a essa unidade número 5, aonde nós trataremos aí sobre as chamadas ações autônomas de impugnação. Veja só uma coisa, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que o fato, olha o nome, ó, ação autônoma de impugnação. Eu estou falando para vocês que se é uma ação autônoma, eu estou querendo te dizer que isso aqui não tem natureza de recurso, certo? E elas são ações autônomas porque elas têm procedimentos próprios e tratam de assuntos específicos. Basicamente, no âmbito do processo penal, a gente tem três ações autônomas de impugnação. E que ações autônomas de impugnação são essas? A primeira delas, e a mais importante, é a revisão criminal. A revisão criminal, ela tem um pressuposto, que é o quê? É a rediscussão de algum ponto do processo, que daqui a pouco nós vamos falar quais podem ser, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então vamos lá. Correu a ação penal toda, o réu apresentou recurso, ele foi condenado e apresentou recurso, o recurso foi negado, condenação mantida, foi até o último momento aí onde era possível algum recurso. Chegou um momento em que não era mais cabível o recurso, resultado prático, houve então o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, o nosso réu aí ele pode rediscutir algumas coisas na minha revisão criminal. Detalhe importante, a revisão criminal ela não tem prazo, tá? Diferente do que acontece com a ação rescisória, que é uma ação de impugnação da esfera processual civil, aqui na esfera processual, lá ela tem prazo de 2 anos. Aqui na esfera processual penal, a revisão criminal ela pode ser proposta a qualquer tempo, durante a execução da pena ou mesmo depois da pena executada. Isso porque, quando a gente fala de revisão criminal, de repente isso pode fazer com que o réu retorne ao status de primário, que ele então tenha a sua pena reduzida, a sua ação penal anulada e assim por diante. Mas quais são os objetos possíveis na revisão criminal? Eu posso colocar a revisão criminal, por exemplo, quando a sentença tiver sido proferida ao contrário da disposição literal de lei. Ou seja, a lei determinava uma situação e o juiz julgou em sentido diametralmente oposto àquilo que a lei propôs, tá? Essa pode ser uma possibilidade. Eu tenho uma segunda possibilidade, que é quando a sentença tiver se baseado em prova falsa. Quando eu tiver a ideia daí da prova falsa, o que vai acontecer? Eu vou perceber que sentença baseou na prova falsa, um documento falso, alguma questão falsa aí, e eu descobri essa falsidade posteriormente e fiz o procedimento judicial de falsidade documental aí, eu posso desconstituir a sentença. O fim princípio da revisão criminal é desconstituir a sentença em algum ponto, tá? E eu tenho a terceira hipótese da revisão criminal, que é quando eu descubro posteriormente alguma causa especial que leve a redução da pena do acusado, né? Ou algum fato novo que leve à sua inocência, à sua absolvição, tá? Então, a grosso modo, fazendo um resumo, é fato novo que leve ou à melhora da situação da vida dele, ou a concretização da sua inocência. E aí alguns efeitos que podem ser advindos da revisão criminal aí é o seguinte: eu posso ter a minha ação penal anulada, eu posso ter o réu absolvido, eu posso ter aí a pena modificada. Então são algumas possibilidades que eu tenho no âmbito da minha revisão criminal, tá certo? E a ação autônoma de impugnação, eu já disse que ela não tem prazo, ela pode ser apresentada por quem? Apenas pelo réu. Não existe revisão criminal em favor da sociedade, só existe revisão criminal em favor do réu. Então é exclusivo do réu apresentar a revisão criminal. O Ministério Público, ainda que seja em favor do réu, não tem o direito de fazer a apresentação, o manejo da revisão criminal. E mais um ponto que é importante aí a gente colocar é que revisão criminal ela é pensada num nível sempre hierárquico.
mas sempre no último tribunal que discutiu o mérito da demanda. Então, se eu fui até o Tribunal de Justiça na apelação e lá não quis mais recorrer e transitou em julgado, o Tribunal de Justiça que passa a ter, então, a prerrogativa de discutir a competência, melhor dizendo, de discutir a minha revisão criminal, tá? Se foi o STJ o último que discutiu o mérito, eu vou de revisão criminal até o STJ. E assim, eu sucessivamente. Vejam se, não tem, em outras palavras, não tem revisão criminal em primeira instância, porque eu não tenho o juiz de mesma hierarquia desconstituindo a sentença de outro, tá? Então, sempre a partir da segunda. O que mais que eu preciso te dizer? O último ponto sobre a revisão criminal é que a revisão criminal traz a possibilidade de o acusado requerer uma indenização, certo? Isso, uma indenização para o Estado. Se eu tiver, por exemplo, o juiz que julgou contra a literal disposição de lei, eu vou ter a possibilidade de revisão criminal e, tendo o erro do Estado, eu tenho a possibilidade de revisão criminal e nela eu posso pedir uma ação indenizatória. Na verdade, eu posso pedir uma verba indenizatória. Eu não preciso entrar com uma ação indenizatória só para que o Estado me indenize quanto àquilo ali. Eu posso pedir a indenização na própria revisão criminal, tá certo? Passado desses detalhes sobre a revisão criminal, vamos conversar um pouquinho sobre o habeas corpus. A habeas corpus está aí para tutela do chamado direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. E aí eu quero que você abra a mente um pouquinho sobre a ideia do habeas corpus, porque o habeas corpus ele vai contar para mim sobre, né, a existência do que a gente chama de ato coator. Então ele vem aqui para poder atacar atos coatores que estão violando o meu direito de locomoção, o meu direito de ir e vir. Então presta bem atenção. Você vai ver que isso quer dizer que o habeas corpus, ele pode ser impetrado tanto se eu estiver preso, quanto se eu estiver com algum tipo de detenção em locais que não tenham natureza criminal. Por exemplo, estou internado numa clínica X e eu quero sair de lá. E estão me impedindo de sair de lá. Eu posso apresentar o habeas corpus, tá? Tá ferindo meu direito de ir e vir e não tem natureza criminal isso. Então abre a mente aí para você saber que o habeas corpus cabe em algumas outras hipóteses que não apenas a questão da prisão em si, tá? Então essa é uma possibilidade. Ah, se eu tô no hospital, quero sair do hospital, não estão deixando eu sair do hospital, posso fazer a impetração de um HC aí para poder sair de lá, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? O nosso habeas corpus, ele vem com o objetivo de atacar qualquer violação ao meu direito de ir e vir, na forma direta ou na forma indireta. E o que isso quer dizer? Forma direta é quando eu estou preso, certo? Fui preso, então atacou meu direito de ir e vir de forma direta. Ponto. Agora, quando eu estiver falando de forma indireta, quer dizer que não é que eu esteja preso e estou apresentando o habeas corpus. Eu estou apresentando o habeas corpus em cima de algum elemento que pode me levar à prisão depois. Como, por exemplo, quando eu ataco por meio do habeas corpus uma interceptação telefônica, por exemplo, que está equivocada. Quando eu tenho interceptação telefônica que está equivocada, o que acontece? Eu vou verificar que dentro desse sistema aí, a interceptação telefônica, ela não constitui violação ao meu direito de ir e vir, mas ela errada pode constituir mais tarde, ela pode provar mais tarde para a minha condenação ou provar realmente elementos aí que podem servir à minha prisão. Então, ela errada, indiretamente, pode levar à violação do meu direito de ir e vir. Então, o habeas corpus é impetrado em razão de violações diretas ou indiretas ao meu direito de ir e vir, tá? O que mais eu preciso te dizer? Dentro do meu habeas corpus, eu vou ter aí tanto o habeas corpus na modalidade preventiva, quanto o habeas corpus na modalidade repressiva. Modalidade preventiva é aquela que eu não fui preso, mas eu posso vir a ser, ou seja, estou na iminência de sofrer algum tipo de violação do meu direito de ir e vir. Por exemplo, quando eu uso o habeas corpus preventivo lá na comissão parlamentar de inquérito, em que a pessoa que é chamada a prestar declarações lá, ele é chamado para prestar declarações, mas não tem a ele garantidos os direitos de um acusado, né? Então ele está lá para apresentar declarações que vão incriminá-lo. Então ele tem que ter tem que ter garantido o direito ao silêncio, ele tem que ter garantido o direito de estar acompanhado de advogado e de com ele se comunicar, certo? O direito de responder apenas a algumas perguntas e outras não, ou o direito de não responder nenhuma, certo? Então assim, dentro desse sistema,
O que vai acontecer? Eu tenho que observar que o meu habeas corpus preventivo é aquele que vai evitar a minha prisão antes que ela aconteça. E o habeas corpus repressivo é aquela que eu estou tentando desfazer a minha prisão depois que ela acontece. Por isso que ele chama de repressivo. Vai ter algumas hipóteses em que o nosso habeas corpus ele não é cabível. E você vai ver, por que ele não é cabível? Porque faz sentido. Ó. Você vai perceber que certas situações não vão poder me levar a prisão, né? Ou ter a minha liberdade cerceada. E aí, veja só, dentro desse sistema, eu preciso te dizer o seguinte, quando a gente fala de habeas corpus, aí, sobre o cabimento do habeas corpus, eu vou ter hipóteses de não cabimento que são as seguintes. Então, não cabe habeas corpus quando a discussão é sobre a pena de multa, porque pena de multa não pode me levar à prisão. Considerando o Pacto de São José da Costa Rica, eu não posso ser preso por dívida, exceto se essa prisão for de pensão alimentícia, tá? Mas se eu não pagar a pena de multa, eu não vou ser preso, porque seria prisão por dívida. Eu vou ser executado na forma como a Fazenda Pública executa aí as suas dívidas, que é a execução, né, fiscal aí, que é penhora, arresto e tudo mais, dívida ativa, né, inscrição na dívida ativa. Tá? O que mais eu preciso te dizer? Também não cabe habeas corpus de prisões militares, porque prisões militares, primeiro que elas têm regramento próprio, segundo que elas têm natureza administrativa e natureza sancionatória, natureza na verdade correcional, né? Então, como ela tem toda uma especificidade, eu tenho aí a questão do direito de ir e vir relacionado ao militar aí, de forma muito específica, de modo que o habeas corpus não entra nessa garantia fundamental aí, tá certo? Não entra nessa seara, tá? E mais um ponto importante sobre o habeas corpus e o último sobre ele é que habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Eu não preciso de advogado para fazer a impetração do habeas corpus. Eu não preciso de duas coisas, nem de advogado e nem preciso de formalidade. Então eu posso escrever, por exemplo, meu habeas corpus num papel de pão? Posso. Não tem formalidade nenhuma, tá? Basta eu dizer qual é a violação que está acontecendo ao meu direito de ir e vir. Certo? Eu também não preciso de advogado, então posso eu mesmo, que estou tendo meu direito de ir e vir violado, ir lá e apresentar o habeas corpus, tá certo? Um outro ponto que eu preciso te dizer aí é que das decisões, a gente falou aí na unidade relacionada aos recursos, é que das decisões que denegam meu habeas corpus a partir da segunda instância, eu tenho a possibilidade de apresentar o ROC, né, o recurso ordinário constitucional, que serve para discutir situações como essa, tá certo? E um ponto que é novo aí, vem da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é dizer sobre a possibilidade do HC coletivo, tá? Ainda não tinha sido impetrado nenhum HC aí de natureza coletiva, né, em nome de um determinado grupo, mas passou a ser possível quando se discutiu aí situações relacionadas ao estado, né, dos estabelecimentos prisionais brasileiros, certo? Então tive aí a questão do habeas corpus preventivo nesse caso, questão de discussão sobre estabelecimento prisional relacionado à pessoa trans com identificação do gênero feminino, discussão também através de habeas corpus coletivo, certo? Teve a DPF sobre esse assunto posteriormente, mas a primeira discussão veio num habeas corpus, tá? Mas no habeas corpus de modo coletivo. Não foi sobre o direito de ir e vir de um, mas sobre a violação indireta ao direito de ir e vir da coletividade de um determinado grupo, tá certo? E a última ação impugnativa que a gente está falando aí, ação autônoma de impugnação, é o mandado de segurança. Mandado de segurança, ele vai ter uma utilização até bastante genérica aí, que é quando a gente estiver falando na necessidade de se proteger o chamado direito líquido e certo. Quando a gente fala de direito líquido e certo, eu estou falando daquele direito que está provado e que ele existe e ponto final. É o direito que eu não preciso provar, ele já existe provado, certo? Inclusive, quando eu entro com mandado de segurança exige o que a gente chama de prova pré-constituída, ou seja,
tudo que eu for alegar no mandado de segurança, eu não posso deixar para provar enquanto ele tramita, eu tenho que provar já no momento da impetração. Eu vou ter aí um prazo decadencial, que é 120 dias a partir da lesão ao meu direito, né, o meu direito líquido e certo, pode ser impetrado aí na modalidade individual, mas também na modalidade coletiva. O habeas corpus na modalidade coletiva ele é muito mais visível, muito mais perceptível, muito mais comum até do que o habeas corpus na forma coletiva, tá? Que mais que eu preciso te dizer? Mandado de segurança só pode ser impetrado o contrato com ator de autoridade pública, tá? De autoridade particular, não. Só de autoridade pública. O titular do direito violado é quem pode apresentar mandado de segurança. Mandado de segurança precisa de advogado, tá? Ele precisa ser impetrado por advogado. Não pode o próprio dono do direito ir lá e fazer a impetração do habeas corpus. Em âmbito de habeas corpus, eu posso aí fazer uma espécie de antecipação, né, dos efeitos da tutela aí, para que, né, o direito líquido e certo que de repente está ali sendo violado ou na iminência de ser violado, né, na urgência aí, posso fazer a antecipação da tutela de urgência aí, no sentido de colocar essa situação e resolver o meu direito líquido e certo aí sobre esse ponto, tá certo? Mandado de segurança também aqui, como eu falei, impetrado sempre contatos de autoridades públicas, de autoridades particulares não. Posso conceder liminar em habeas corpus, mas em regra eu tenho que chamar a autoridade coatora, né, que é quem praticou o ato aí, para que se manifeste. Né, que é essa possibilidade que a lei traz, mas também traz a possibilidade da urgência de repente o juiz deferir aí um pedido de antecipação dos efeitos da tutela e resolver logo essa situação, tá certo? Então esses são os pontos que a gente tinha aqui a tratar sobre as minhas ações de impugnação, ações autônomas de impugnação, que vão estar aí fora do âmbito da ação penal, por isso que elas são então ações autônomas, discutindo coisas que já passaram ou situações paralelas à ação penal, mas não em si a discussão da própria ação penal, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima unidade. Tchau, tchau!